Olá, bom dia, sejam todas e todos bem-vindos à Notícia de Frente. Hoje é quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022, uma excelente quarta-feira para você. E excelente quarta-feira para você também, Daniel Pentengil. Satisfação da honra na bancada aqui. Sempre um prazer, Porto. Bom dia a você. Obrigado, bom dia, Kleber Lima. E bom dia a você que nos assiste. Honra minha, Kleber Lima. Hoje, meu último dia aqui. Amanhã a Luciana já volta, né? Mas olha, satisfação, boa quarta-feira. Bom dia para você. Ô Porto, já? Já? Não se vá. Tem uma música, não se vá. Bom dia para você, foi uma honra trabalhar com você nesses dias aqui. Espero que isso possa acontecer novamente, mais vezes, né? Muito bom dia. Bom dia a você, Daniel Pentengil. Um bom dia mais do que especial para você que nos honra com a sua qualificada audiência. E hoje eu quero dar uma dica de filme. A gente estava falando aqui, antes de começar, do filme Não Olhe Para Cima. Um filme oportuno, atual, tudo a ver com esse momento que a gente vive no Brasil, em Cuiabá, no CPA e em Nova York. E tem um meteoro aí a caminho do nosso planeta também. E tem. Mera coincidência, né, Daniel? Os filmes mais vistos pela Netflix aí no último ano agora também. Um dos sucessos da Netflix. Dá para ver no Tijucal, em Ponte Branca, em Ribeirãozinho, em Sinop, em todo lugar dá para ver. Basta ter... Principalmente em Ponte Branca e Ribeirãozinho, né? Dá para ver. Chapada. Chapada. São José do Povo. Lá no norte também. Dá para ver. Se tiver acesso à internet ou Netflix, dá para ver. Recomendamos, né? Todos aqui viram? Sim, vimos. É uma análise, né, que você assiste o filme e fala, mas aliás, eu já vi esse filme, né? Eu já vi esse filme antes, né? Ou seja, é interessante, né? O cinema colocando uma crítica, né? E é numa linguagem diferente também do. É uma sátira, né? Assim, é um roteiro, né, diferente e até o diretor do filme também parece que andou criticando o presidente Bolsonaro, né? Colocando alguma coisa. Que teve um ex-ministro aqui, aliás, o presidente da Câmara fez um artigo defendendo o Bolsonaro e relacionando ele com o filme. Uhum. Aí o diretor falou, não, você não entendeu nada, é o contrário. Aí, não é bem assim, né? O Rodrigo Pacheco, né? Presidente do Senado. Que fez o artigo. E aí ele falou, não é bem assim, vocês entenderam errado. Vira, tá de ponta cabeça. Olhe para cima. Aidan McKay, né? McKay, o nome que é parte de diretor. De uma situação fictícia e, assim, aparentemente absurda que poderia acontecer com o nosso planeta, que é o choque de um meteoro, mas que isso traz à tona toda a estrutura aí de polarização, de ideologia. Que o mundo vive, que o mundo vive né? atualmente. Não o mundo, só o Brasil, o mundo todo vive. E aí, sem spoiler, né? Sem spoiler. E aí explodiu lá o vulcão lá em Tonga, né? Ou seja, é mais ou menos isso, né, Daniel? É uma loucura essa história aí. Exato. Do que a gente faz com o nosso planeta também. Por outro lado, essa visão de mundo que nós temos, né? E falando nisso, gente, vamos já abrir o programa hoje mostrando como é que está o trânsito na capital, né? Choveu de madrugada, parece que veio um temporal por aí, né? Você que está se ajeitando aí para sair de casa, né? Se puder dar uma agilizada, ver certinho, porque a tendência é de chuva hoje, né? Havia uma previsão aí de um forte calor, talvez mais na parte da tarde, mas já choveu de madrugada e a tendência é que vai chover mais durante o dia, né? Temos as imagens aí, vamos colocar algumas avenidas, né? Esse horário, por enquanto, o trânsito está tranquilo, mas ali é o viaduto do Despraiado, né? Nós percebemos ali que a pista está molhada. A Verônica está me informando que tem umas partes, né, que as câmeras mostram, tem uma parte da cidade e vem a luz, né? Esse lugar aqui alaga, é um absurdo. Vem ali do lado direito, né? Na chuva de sábado à noite, choveu sábado lá. Aí o carro passou, tá vendo? Agora. Isso ali é simples, é boca de lobo entupida. E vai ficar, infelizmente, vai ficar empoçado aí por muitas horas. De quem que é a responsabilidade disso? É da Secretaria de Obras, Serviços... Isso é do Estado, né? Que fez a obra. Não, mas agora é serviço da Prefeitura. É da Prefeitura. A obra foi do Estado, mas o entupimento... Então, mas já entregaram, porque diz que tem essa polêmica aí que a Prefeitura não recebeu nenhuma obra que foi feita na Miguel Sutil.
A Miguel Sutil é uma BR, né? É uma rodovia federal, tem dinheiro federal aí para a construção dessas obras. Entrega para o DENIT, né? Tem essa conversa. Mas a manutenção é da prefeitura, independente de quem construiu. Quem cuida é a prefeitura. E ali é Impressão que boca não de tem lobo. escoamento nenhum. É entupimento de boca de lobo, Sim, porque exatamente. em situações anteriores não alagava daquela maneira. Ou seja, o alerta para você que passa ali pela Miguel Sutil, né, nos dois sentidos, na realidade. Quem segue, né, quem vai para a região de Santa Rosa, como do outro lado também quem volta, existe ali um alagamento, né, um acúmulo de água bem na base ali do viaduto, né? Quando você começa a subir a trincheira? A trincheira, né? Não, ali é um viaduto, na realidade, né? Então, tem que ter essa preocupação. Olha lá. Vamos para mais algumas imagens. Perigo de acidente, só complementando, que as pessoas que estão trafegando o motorista pela faixa da esquerda, quando vê que isso acontece, aí põe o carro para a direita e os outros estão vindo também. Né, vira uma confusão, né? É bem perigoso. O sujeito é entrar no motel sem querer. Tem um motel bem lá embaixo. Kleber Lima está ligado na adjacência. Mas ali não tem como não se ligar. Mas se for cego não pode dirigir. Né? É desse jeito. Então não tem jeito, chamando. Tem mais imagens aí? Vamos fazer esse já é um outro trecho da Miguel Sutil, né? Já fica logo mais abaixo ali. É uma região também que já teve muito acidentes aí, né? O pessoal pisava complicado no acelerador, mas tem um radar agora, um semáforo. Ou seja, agora já tem um tempinho, deu uma amenizada boa nessa história toda. Porque tem um pessoal que é negacionista de radar também, né? Tem um pessoal aí que não gosta de radar, não gosta de lombada eletrônica. Não gosta de controle. Não pode ter nem controle. do controle remoto. É aquele cara assim que é rústico, sistemático, ele levanta, vai lá. Cuiabá virou uma polêmica. Várzea Grande ali, do outro lado da ponte, é desse jeito, né? Uma cidade de 300 mil habitantes não tem radar, porque diz que não pode, porque senão, como é que é? Arrecada demais. Indústria da multa. A indústria da multa, não pode. Mas pode matar no trânsito, né? Eu fui atropelado em Várzea Grande, inclusive. É um absurdo. A propósito. Nossa, Bom, está aí as dicas para você. E de um lado de Cuiabá, né, vem um sol, mas do outro já tem aí, né, um tempo bem fechado. Então, muito cuidado, você que vai sair de casa. E quem teve o privilégio de ver os raios do sol hoje, está uma luz dourada, linda. Sim. Eu mesmo já fotografei da sacada do meu apartamento, a coisa mais linda do mundo. E por falar em filme, já que nós abrimos o programa hoje falando Cultural de cinema, hoje, tá, gente? eu fiz um comentário aqui sobre o assunto dos motéis lá, que você me questionou. Falei, Aqui tem mais uma via do lado, além do motel ainda. Marginal, Você tem duas opções ali, entendeu? Motel e mais uma via. Virar dia, mas tem que quebrar a direita. Como fala lá no porto, tem que quebrar a direita. Eu falei assim, que para não ver, só sendo cego, e cego não dirige. No cinema dirige. Tem uma cena antológica do filme Perfume de Mulher. Isso eu te falar. Lembrou? Exatamente. Com o Al Pacino dirigindo uma Ferrari em alta velocidade, claro que orientado, né? Uns maiores clássicos. História. Uma cena antológica para quem gosta de cinema, vale a pena ver ou rever essa cena com o Al Pacino dirigindo uma Ferrari. Em Nova York. Qualquer semelhança com o Brasil hoje não será mera coincidência. Nesse caso, ele dirigia melhor que muita gente, né? A Ferrari, que é o país, sem dirigir. E o legal é que com o advento do streaming, né, essa democracia da internet hoje, todo mundo basicamente, que lógico, quem tem acesso a um computador, né, quem tem acesso a uma internet de qualidade, consegue ver filmes de todos os tempos, né? Isso é muito bacana. Mas olha, vamos mudar o filme aqui, né, o nosso roteiro. Vamos falar agora ao vivo com o repórter Oliveira Júnior, que vai trazer para nós, gente, informações sobre o início da vacinação de crianças contra a Covid em Cuiabá. É com você, Oliveira. Bom dia. Bom dia, Porto. Bom dia, Kleber, Daniel Petengil, você que acompanha o programa Notícia de Frente em todo o estado de Mato Grosso. O prefeito Emanuel Pinheiro retomou as lives, as transmissões ao vivo pela internet para anunciar decretos e informações com relação às decisões tomadas por ele na prefeitura. E ontem à tarde, ele fez mais uma live, desta vez para anunciar que crianças com idade entre 5 e 11 anos passam a ser imunizadas a partir desta quinta-feira, amanhã, dia 20, no aniversário de um ano da pressão da primeira dose da vacina contra o coronavírus em Cuiabá. Pais ou responsáveis deverão entrar no site vacina.cuiabá.mt.gov.br, escolher o grupo no qual a criança se encaixa e preencher os dados com atenção. Do dia 20 ao dia 22, apenas o polo da Unic Beira Rio estará realizando a vacinação
deste público devido ao baixo quantitativo de doses recebidas. Foram apenas 3.580 doses exclusivas para crianças e, conforme dados do Ministério da Saúde, a estimativa é de que 60.659 crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos residam em Cuiabá e devam tomar, portanto, a vacina. O prefeito lembrou que, conforme estas informações, mediante a chegada de maior quantitativo de doses, os polos de vacinação espalhados pela cidade também estarão automaticamente recebendo essas doses para fazer a imunização. São eles: a Unique Beira Rio, na região leste, a Unidade de Saúde de Família do Paiaguás, na região norte, a USF do Quilombo, no oeste, no Pedra 90 e ainda no Parque Cuiabá, na região sul. Já nas zonas rurais, na guia, o programa Amor 1 e Amor 2 atenderão essas demandas. Portanto, a partir da manhã, essa vacinação já liberada para as crianças aqui na capital, Porto. Muito obrigado, Oliveira. Na verdade, o Cuiabá está bem atrasado nessa história, mas enfim, vai começar aí essa vacinação. Me parece que tem municípios do interior que já estão vacinando crianças, né? Mas a partir dessa quinta-feira já começa essa imunização das crianças, né? E já falando disso, temos uma imagem, não sei se dá para a gente colocar, Fernando, que o pessoal vai lembrar, destaque aqui no UOL, o médico Nelson Teich, né? Ele é oncologista, né? Foi ministro foguete da saúde, né? Passou um tempinho no governo, o ministro Tampão, acabou saindo. Mas ele fez o material extenso até em vídeo, que não é muito normal, né? Em relação a ele, meio avesso, né? Às mídias, mas não sei se tem algum interesse político, mas falou como especialista, né? Como profissional de saúde sobre essa questão da vacinação, né? Defendendo a vacina para as crianças, porque o grande questionamento, Kleber, é quanto à miocardite, né? É isso? Miocardite. Que pode atacar, né? Relacionado aí como efeito adverso da vacina em crianças, né? E tem aquela polêmica também do número que o Ministério, né, o ministro Queiroga divulgou, que seria um número absurdo de mortes da vacina. Na verdade, não é nada disso, me parece que são 11, 15 casos, né, que algumas investigações ainda. Mas foi feita uma análise do tipo, olha, o risco, né, de um efeito adverso, né, de um efeito colateral, né, da vacina é muito pequeno comparado com a proteção que ela dá e a quantidade de crianças que morreu por causa da Covid. Ou seja, é interessante a gente se ligar aí nessa história de que nós temos grandes profissionais da saúde de todas as linhas políticas e ideológicas, tá? Existem uns aí que não defendem a vacina mesmo, mas nós temos aí grandes especialistas que sempre deram uma cara a tapa, que estão aí esclarecendo sobre a vacina, porque, Daniel, me parece que a questão agora da vacinação das crianças, a negação ela é muito maior do que foi lá atrás com os adultos, né? Nós estamos observando isso em outras capitais. A informação que tem é que, de modo geral, as cidades estão recebendo poucas doses, mas das doses recebidas, a procura dos pais tem sido pequena também. Por exemplo, uma cidade maior como o Rio de Janeiro, que recebeu 33 mil doses, por enquanto 16 ou 15 mil no máximo foram se vacinar, né? Isso é um efeito de toda essa campanha contrária à vacinação contra as crianças que vem sendo feita no Brasil, né? E também esse atraso na questão da autorização pela Anvisa, né? Toda a resistência que foi feita, e os pais estão receosos. Os especialistas ouvidos até então dizem que, em conversa com alguns pais, eles estão aguardando que outras crianças tomem a vacina para saber a reação e aí sim levar os seus filhos até lá. Mas esse é um momento agora muito importante de ouvirmos os especialistas, quem entende, ou cientistas, como aí foi o ex-ministro também, porque a vacina foi testada, retestada, testada novamente e ela é muito segura sim, né? Está sendo aplicada em vários estados, em vários países do mundo, sem problema algum, né? Esse dado até que você citou, que foi distorcido pelo ministro Marcelo Queiroga, ele chegou a dizer que não das crianças, da vacinação geral. Sim. Foi causado no Brasil 4 mil mortes. Não, esse dado é absolutamente
fora da Inverídico, realidade, né? inverídico. O próprio Ministério... São de 10 a 15 eventos adversos, óbitos que estão sendo investigados, que teriam sido provocados por um evento adverso da vacina. Agora, 4 mil mortes é de se assombrar. E o ministro disseminou essa inverdade, aí, essa desinformação. Isso me chama muita atenção. O próprio ministro da Saúde, que deveria estar aí liderando, né, todo esse esforço e esse esforço conjunto para que todos vacinem, ele tenta jogar contra, né? Complicado. Mas então, só reiterando, então, nós temos agora que ouvir a ciência, né? Acreditar, a vacina está dando muito certo em todos os países do mundo e as nossas crianças têm que ser imunizadas para gerar essa proteção para toda a sociedade, que é isso que todos nós queremos, né? Ô Kleber, nisso que o Daniel falou, né, e o que nós estamos debatendo, os pais que têm dúvidas, que têm medo, insegurança em relação a essa vacina com os filhos, eles estão cobertos de razão. Agora, existe um outro ponto, eu falo, coberto de razão no direito de ter essa dúvida, de questionar, mas só que não dá para seguir isso baseado numa informação de político, de gente que não conhece, que não trabalha na área da saúde, que não pesquisa. Agora, direito à dúvida, esclarecer é fundamental. Mas aí entra um ponto que nós estamos vivendo esse caos no Brasil com a pandemia, que é um desserviço de políticos que querem ser especialistas de vacina sem ser, que querem opinar sobre vacina e não têm conhecimento, vai só do ponto de vista que nós falamos aqui do fator de negação. Sempre tem uma parcela da sociedade que tem essa preocupação com a vacina, que tem lá um pé atrás por causa, porque a vacina foi desenvolvida em pouco tempo, embora hoje nós vamos para o espaço, né? Em pouco tempo, para nós hoje, o que é? É o Elon Musk mandar uma pessoa para o espaço, eu compro um pacote para o espaço, ou seja, se nós podemos ir para o espaço, nós podemos conversar no celular hoje com qualquer outro, né, planeta, nós não podemos ter uma vacina em um ano e pouco, ou seja, não justifica. Mas assim, a interferência do poder político, Kleber, continua de alguma maneira atrapalhando muito essa questão da pandemia, o enfrentamento, porque as pessoas estão aí, digamos, aterrorizadas agora com essa vacinação de criança, e a gente sabe que está muito mais por questão ideológica e política do que propriamente de saúde. Porto, você toca na questão central que não por acaso está relacionada com o assunto com o qual a gente abriu o programa hoje, foi a sugestão do filme Não Olhe para Cima. No filme há uma situação fictícia de um meteoro que vai se chocar contra a Terra e aí as autoridades se dividem, né? Os políticos se dividem entre os que acreditam que isso é verdade e que todos correm um risco de morrer e os que não acreditam. Então, há a corrente dos que pedem para a população olhar para cima, para enxergar o meteoro, enxergar o problema, enxergar o risco e tomar as providências cabíveis, possíveis, e naquele caso do filme A, então não vou dar mais spoiler, e os que preferem não olhar para cima, ignorar o problema, ignorar o risco. Não é por acaso que o filme está chamando tanta atenção e é tão polêmico, porque hoje, com a situação, com o advento da pandemia, aqui e no mundo, as pessoas estão escolhendo o que elas querem olhar. Se elas querem olhar para as soluções reais, as mais possíveis e palpáveis, já viabilizadas pela ciência até agora, ou se elas querem ficar olhando para as bolhas, para a ideologia, para as crenças. É o que a gente está. Você tem razão quando você diz que hoje os pais estão confusos, e estão mesmo. Eu sou pai, eu tenho um filho de 7 anos, né? Que eu estou cadastrando para vacinar. Mas existem inclusive médicos, o ministro da Saúde em questão é médico. Ele não é só um político, ele é uma autoridade sanitária, mas ele também é médico. E quando ele promove a desinformação ou dá uma orientação contrária à vacinação e às medidas de isolamento, vamos lembrar que ele foi uma das pessoas que estavam na comitiva do presidente que sofreram restrições de circulação nos Estados Unidos por se recusar a usar máscara e, inclusive, acabou pegando a Covid, ficou retido lá por um tempo, né? Então, assim, imagina o cidadão comum, como é que ele fica? É evidente que ele vai ficar na dúvida, é muito evidente, é muito óbvio, e ele vai ter razão, sim, de ficar na dúvida, porque tem opção para ele acreditar que a vacina é o mais adequado e tem opção de gente séria, de médicos, inclusive, dizendo que não é.
Então ele vai ter que escolher. Você que está nos assistindo, você tem que escolher o que você quer olhar. Se você quer olhar para cima, se você quer enxergar que existe uma pandemia e ela representa um risco real para a vida das pessoas, inclusive sua e dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus entes queridos, ou se você quer olhar para baixo, para o chão e ignorar tudo isso. A escolha é sua. O problema é que, dependendo da escolha que a pessoa faça, ela coloca outras pessoas em risco. Esse é que é o grande problema. Só complementando, Kleber, está acontecendo um bombardeio de informações inverídicas e falsas sobre a questão da vacinação para as crianças. Agora, eu li agora pela manhã de um caso relatado em João Pessoa, na Paraíba, da morte de um garoto de 15 anos, né? Os sistemas, isso chama-se dentro do jornalismo fact-checking, né? Essas agências de checagem de informação, elas estão trabalhando incessantemente para tentar desmentir essas informações falsas. Esse garoto morreu em outubro de 2021 e não foi nada relacionado à vacinação. Só que montaram um vídeo, inclusive com uma sonora lá, uma entrevista com a mãe dele, dando a entender que ele teria morrido em consequência da vacina. Um garoto de 15 anos que morreu em João Pessoa em outubro de 2021. Isso está circulando com muita força pelos grupos de WhatsApp da bolha bolsonarista para reforçar esse temor, né, contra a vacinação. E tem, além desse caso, são outros. Realmente está sendo muito difícil, a resistência está muito grande depois que a Anvisa autorizou. Isso vem por parte lá do Palácio do Planalto também, que colocou, teve esse conflito entre o presidente e o presidente da Anvisa. Isso está dando para ver agora a consequência nas pessoas, né, e pelo receio dos pais, inclusive, em levar as crianças para se vacinar. Sabe o que eu acho, Porto? É que esse nível de radicalização vai aumentar. Por quê? Porque ele é uma ferramenta política. Ele é uma ferramenta política. Você veja que até em relação ao Supremo Tribunal Federal, que o presidente tinha feito um pacto público, intermediado pelo grande conselheiro ex-presidente Michel Temer, ele já está descumprindo, porque o presidente, o nosso atual presidente, o Jair Messias Bolsonaro, ele na calmaria, ele perde aderência. Porque a bolha dele exige que ele tenha um comportamento deslocado, radicalizado. Se ele ficar no equilíbrio, ele perde aderência. Já virou comunista. Só falta pessoas falarem isso. Virou comunista. Se ele fizer como o Trump e fizer uma conversão e virar vacinista, então, Ave Maria, ele é deposto. É deposto, a turma vai lá e vai depor ele do poder. Eu quero, se você me permitir, chamar a atenção sobre o anúncio da Prefeitura. A Prefeitura de Cuiabá deixou para iniciar a vacinação de criança amanhã, porque amanhã inteira um ano do início da vacinação contra a Covid na capital, né? Exatamente um ano. E aí, numa matéria que está aqui no portal da Prefeitura de Cuiabá, tem uns dados que eu estou querendo compartilhar com vocês e com os nossos telespectadores. Diz o seguinte, a matéria aqui do portal da Prefeitura de Cuiabá. Até a última segunda-feira, dia 17, a Prefeitura de Cuiabá aplicou mais de 400 mil primeiras doses para a população acima de 18 anos, o que corresponde a cerca de 90% da cobertura vacinal da capital. Já com a segunda dose, ou dose única, foram aplicadas mais de 374 mil vacinas, que correspondem a 81,5% da população acima de 18 anos totalmente imunizada. Em relação às doses de reforço, as doses adicionais para imunossuprimidos foram de cerca de 100 mil aplicações, que corresponde a 14,4% da população adulta. Ou seja, a cobertura vacinal em Cuiabá está acima da média do Estado, muito acima da média do Estado, que está em torno de 60%, o que é um dado muito positivo. Isso. A população cuiabana está de parabéns. Olha, vamos para mais uma reportagem aqui sobre a questão deste assunto mesmo, né? Porque o avanço da Ômicron, né, já tem gerado aí algumas ações de governo, de gestores quanto a isso, né? E olha, o governo de Mato Grosso, por exemplo, já decidiu, né, retomar o regime de teletrabalho, mantendo apenas 50% dos servidores de forma presencial. A reportagem é da Sêmia Mauad.
As regras devem ser adotadas, então, para entidades e também órgãos do poder público, com exceção, claro, da polícia, da área da saúde e também de vistoria e fiscalização, por exemplo. Para falar sobre isso, eu converso agora com o Superintendente de Desenvolvimento e Valorização e Saúde do Servidor aqui da CEPLAG, o Flávio Jabra Peixoto. Como ficam esses atendimentos aqui na CEPLAG? Os atendimentos eles serão mantidos. A instrução normativa 01 ela coloca a possibilidade de teletrabalho. Então a gente vai ter 50% do quantitativo no presencial e 50% no teletrabalho. Existe algum serviço neste momento que vai ser suspenso por conta desse teletrabalho ou não? Qual que é o indicativo para quem está em casa, se precisar de algum serviço? Recorre a telefone, a site? Qual que é o caminho? Não, todos os serviços serão mantidos. O teletrabalho ele é uma modalidade de trabalho que permite que a gente consiga proteger o servidor sem prejuízo dos serviços à população. A medida segue primeiramente até o dia 31 de janeiro, mas esse prazo pode ser estendido dependendo do cenário de contaminação da Covid? Sim, sim. A própria instrução normativa ela coloca a possibilidade de esse cenário ali, continuando como está, a um aumento desse período por mais um prazo. Quer dizer, a tentativa de teletrabalho é justamente isso, né? Conter o avanço da Covid-19 e evitar também novos casos da gripe H3N2? Sim, quando nós falamos em proteção ao Covid-19, nós temos medidas de prevenção e medidas de controle. Entre as medidas de prevenção está o distanciamento social. E o teletrabalho é uma medida de manter o distanciamento social sem que haja prejuízo aos serviços prestados à população. O teletrabalho vai trazer algum tipo de prejuízo para a população nesse momento? Não, nenhum. Existe uma prerrogativa dentro da instrução normativa que coloca que somente os serviços passíveis de serem mensurados à produtividade que vão ser realizados em teletrabalho. Então, excetua os serviços das áreas finalísticas, de saúde, os serviços das secretarias que têm poder de polícia, de vistoria, de fiscalização. Em caso de dúvida, o que a pessoa tem que fazer? Pode procurar o seu órgão, né, ou procurar os serviços, ou então entrar em contato com a gente através do e-mail covid19@ceplag.mt.gov.br. Beleza, Flávio, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Com imagens de Evaldo Santos e apoio técnico de Olavo, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigado, Sêmia. Bom, não é só o serviço público, né? O setor privado também está bastante preocupado, desfalcado já com relação aí à Ômicron, né? Essa nova variante, como também da H3N2, né? A gripe que continua fazendo várias vítimas, né? Aqui em Cuiabá e Mato Grosso, que não foge à regra, né? Do restante aí do país. Agora, nós falamos no programa ontem, existe uma preocupação, Daniel, do avanço agora também vai ter que ampliar novamente a rede de atendimentos, né? Exato. O que se analisa é que até agora, e a gente torce que continue assim, é que o nível, né, de consequência com a Ômicron não seja tão danoso quanto ao número de mortes, por exemplo, lá atrás, da variante Delta, por exemplo, porque a maioria das pessoas aí está vacinada e dá uma segurada nisso. Mas muita gente vai precisar de hospital. Sim, e realmente estão chegando numa situação já um pouco complicada aqui em Mato Grosso, que fica aí em torno de 70%, 75% de leitos de UTI ocupados. E em outros estados, são acho que 4 estados que já passaram dos 80% de ocupação de leitos de UTI. Uma atitude de muito bom senso por parte do governo do estado instituir o teletrabalho e o revezamento, porque ali são cerca de 90, 100 mil servidores estaduais e a gente tem ouvido nas últimas semanas aí relatos de ali vários casos, surtos de Covid dentro de repartições públicas. É uma atitude de bom senso, porque além de tudo, além da Ômicron, que é muito transmissível, temos a gripe H3N2, que tem derrubado as pessoas, né? A gente não pode perder de vista isso. A gripe é grave, né? Dependendo da situação da defesa imunológica da pessoa, ela pode se agravar e precisar também de leito de UTI. E o que agravaria ainda mais a situação, além dos leitos de UTI específicos para a Covid, o Estado tem que reservar também para essas pessoas que têm gripe H3N2 e outros vírus, né, que infelizmente estão surgindo por aí. Então é uma atitude de bom senso por parte do governo, instituir essas áreas que não são essenciais para que haja
o atendimento presencial, dá sim para se fazer uma estrutura com controle, né, com fiscalização, para que o servidor fique trabalhando de casa. Olha, e nós estamos falando de alguns eventos que aconteceram, né, e sempre essa preocupação com a pandemia ainda, né, medidas de controle, né, e até de comportamento social. A cantora Joelma, ela esteve aqui no último final de semana, dia 15, né, fazendo um show na capital, e logo em seguida ela testou positivo para a Covid-19, um dos destaques do portal Gazeta Digital. A cantora Joelma testou positivo para a Covid na terça-feira, ontem, né? A artista se apresentou em Cuiabá, como eu disse, no dia 15, um show de casa cheia com pessoas aglomeradas. A informação do resultado positivo para a Covid foi divulgada na conta oficial da cantora no Instagram. No comunicado, a assessoria da artista apontou que Joelma está com sintomas leves e se recupera em casa, isolada. E é claro que toda a agenda de shows de Joelma foi cancelada, né, perante essa situação toda, né? Ou seja, Kleber, é aquela história, né? Bom, são 3 dias depois do show, ela testa positivo, né? A gente sabe, pelo menos agora o que já colocam especialistas aí, cientistas, é que essa variante Ômicron, ela tem uma rapidez muito maior da contaminação, né? É aquela história, muita gente foi no show, resta saber se Joelma já vem infectada, né, de um outro local, se ela se infectou em Cuiabá também, mas é só para destacar, ninguém está imune dessa história. Às vezes o pessoal acha, porque é Batista, porque as coisas já voltaram ao normal, e é isso, né? O risco continua aí eminente para todo mundo nessa história, e se a cantora foi contaminada em Cuiabá, imagino que desse evento muitas outras pessoas podem ter contraído a Covid. O evento bombou, né, Porto? É disso que se trata. Foi uma aglomeração daquelas, né? Aquelas de... como se não houvesse pandemia e nem amanhã. Típica de um show de Joelma, né? Típica de um show de Joelma, que é um show animado. E o que a literatura diz a respeito dessas fases do contágio é que para a pessoa testar positivo seria aí de 3 a 4 dias após a contaminação, após ela... E aí, como o show, né, foi no fim de semana, deu exatamente 3 dias, né? Então, assim, ninguém pode afirmar com segurança que ela foi contaminada em Cuiabá, mas o fato é que provavelmente estava contaminada em Cuiabá, e olha o tanto de gente envolvida na organização de um show desse, ainda que ela não tenha tido contato direto com o público. E mais que se ela estava em milhares de pessoas, quantas mais poderiam estar? E show é show, e o show dela é dançante. Sim. E a turma vai solteira e vai passando o chapéu e vai tentando acasalar ali, né? É esse o termo, né? Formar os pares, vai dançar. É a típica dança do acasalamento aí. É assim o show dela? É assim, é assim, pelo que eu entendo. Eu fui uma vez num show da Calypso lá em Itacoatiara, no Amazonas. Tinha 90 mil pessoas, a população era 90 mil habitantes e tinha 120 mil pessoas no show. Meu Deus. Foi longe, hein, Daniel? O grande questionamento a saber... E é um piseiro, rapaz. A hora que tocava, pronto, aquela guitarrazinha, como é que é o nome do ex-marido dela? Chimbinha. Chimbinha, a hora que ele fazia aquele solo na guitarra, o povo saía correndo. Mas Joelma nem gosta de lembrar dessa época mais, Kleber. Não gosta mais, né? Mas que passado. É o passado. Porto, a questão é saber desses... Além do show da Joelma, houve mais 2 shows em Cuiabá nesse fim de semana. Eu não tenho essa informação, muito menos em relação da Joelma, mas nesses shows houve a cobrança do comprovante da vacina ou não? Eu creio que não, né? Nenhum dos 3. Porque não tem essa exigência, não tem lei, né? Acho que as pessoas... Em alguns eventos fechados, eles têm pedido, os organizadores têm pedido do comprovante vacinal, mas em relação a esses 3 shows, eu tenho a impressão que não aconteceu isso. E é o que eu estou falando, num show dessa natureza, não adianta, assim, as pessoas vão tirar a máscara, elas vão dançar, vão suar, vão beber álcool, vão dançar, vão querer, a música tá alta, vão querer falar no pé do ouvido, aí tem aquele gospe na cara do um do outro. E aí, meu amigo, se um tiver, já é Elvis. O risco é muito grande. Por isso que não é prudente se realizar eventos com aglomeração nesse período. Simples assim. A gente deduz que a maioria das pessoas que estavam lá estavam vacinadas, mas poderia ter gente não vacinada ali no meio. E são essas pessoas que correram mais risco. Né? Não sei se dá para deduzir também, Daniel, porque assim, você lembra que em Cuiabá a gente teve casos comprovados de vacina que estava só final de semana. Ninguém vacinava, porque o cara preferia beber cachaça. Claro.
né? Tem Então, que o ficar cara para triste beber uma assim, cachaça faz qualquer coisa. Não é uma pessoa de Abre muita mão da consciência. saúde. Não abre mão da saúde. Muito bem, Daniel. Nada melhor do que ter uma pessoa letrada do nosso lado, né? Letrada. Para nos socorrer. Isso aí. E olha, é claro que a maioria das casas de shows, nesse caso aí, vem pedindo, né, o comprovante de vacinação para entrar nos shows. Mas é aquela história, né? A vacina, ela não barra, né, que a pessoa seja contaminada, que até mesmo transmite, né, o vírus, né? Então, eu estou tentando localizar aqui se a Joelma é vacinada. Em relação a essa matéria, não fala sobre isso, né? Mas é aquela história, né? Mas ela, pelo menos, tem algumas matérias que ela teria comentado alguma coisa sobre a vacina, mas ela já é vacinada, pelo que eu estou percebendo aqui, ou seja, estava vacinada, né? Até para encarar uma maratona de shows dessa, com certeza já tinha aí, naturalmente, bom, aqui, ó, ela já tomou a segunda dose, ela já tem 2 doses da vacina, né? E uma delas ela teve reações leves em relação à vacina, aquelas reações, né? Uma febre, uma pequena dor no corpo, mas a artista está vacinada. Por isso está bem, inclusive, né? Com sintomas leves da doença. A gente torce aí que tanto ela como se outras pessoas foram contaminadas, que não piore a situação, mas é aquele alerta, gente. Não estamos ainda na condição, né, de voltarmos aí para grandes eventos, né? Pelo menos é o que recomenda, né? Só lembrando que ontem foi registrado o recorde, né, de número de contaminações de Covid no país. Já tinha muitos meses que a gente não chegava a esse patamar, 132 mil casos diagnosticados em um dia só, 24 horas. Vamos para o rápido intervalo aqui na Notícia de Frente e já voltamos. Agora são 6 horas e 38 minutos na capital mato-grossense.